1 Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 13 ao 21 hoje. Essa é a nossa perícope. Nossa perícope de hoje, versículo de número 13 ao 21. Quem achou, diz amém? Uma informação importante, no boletim de culto tem um espaço para anotações. Então, os irmãos que desejam anotar, o pastor faz pausas, pede para escrever. Dessa forma, nós saímos daqui absorvendo mais aquilo que Deus tem para ministrar para nós nessa manhã. Amém? Vamos à leitura do texto. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, : sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, repete comigo, por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Oramos mais uma vez. Santo Jesus, estamos diante da sua palavra e queremos tirar as sandálias dos nossos corações. Essas sandálias que muitas vezes fazem com que levantemos barreiras, fortalezas contra o conhecimento do Senhor. Nós pedimos que à medida que nós venhamos a caminhar no texto, nós pedimos para que a luz do Teu Espírito Santo confronte nossos pecados, conforte os nossos corações, console a nossa alma e encoraje-nos para viver para o louvor da sua glória. Que o meditar do meu coração seja agradável a Ti, Jesus. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nos primeiros 12 versículos desta carta, aprendemos a contemplar a grande obra de Deus. Quantos foram abençoados com o sermão do Eric semana passada? Pastor Eric, semana passada, trouxe uma palavra de que a obra de Deus precisa ser grande aos nossos olhos. E a obra de Deus a qual pastor Eric se refere é a mesma obra que o apóstolo Pedro estava dizendo, que é a obra do Evangelho, que Deus nos fez nascer de novo, nos elegeu antes da fundação do mundo, que morreu pelos nossos pecados, e que ressuscitou-nos para vivermos para o louvor da glória de Deus. Então essa obra do Evangelho, que não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre o que Deus fez ao nosso favor. Essa obra do Evangelho de Jesus Cristo encarnado, sepultado, ressuscitado, deve ser grande aos nossos olhos. Precisa em nossos olhos ter uma admiração, uma contemplação, um maravilhamento com a obra de Jesus. Então, nos primeiros 12 versículos, o apóstolo Pedro dedicou a sua carta a celebrar a Deus e a mostrar aos irmãos que estavam recebendo essa carta. Lembramos que essa carta é uma carta circular, ou seja, é uma carta que deveria ser lida em muitas comunidades de fé. Ou seja, muitas igrejas recém-nascidas nesse período bíblico deveriam saber que a obra do Evangelho deveria ser grande em suas vidas. Então, depois desses 12 versículos, o apóstolo Pedro agora ele começa dizendo assim: existe um efeito desse maravilhamento. Existe o resultado desse maravilhamento. Existe um fruto. Se contemplar a obra de Deus é a raiz,
Existem os frutos de nos maravilharmos com a obra de Deus, que é vivermos uma vida com a esperança na graça e um chamado à santidade. Isso mesmo, meus irmãos. Nós somos chamados a colocar a nossa esperança na graça. E somos chamados a vivermos essa vida em santidade, em conformidade à vontade de Deus. O apóstolo Pedro é muito interessante porque ele é não apenas um pastor, ele é pastor / professor. Ele está sendo aqui não apenas como um juiz, dando sentenças. Ele está escrevendo como aquele professor que tem um coração de pai. Então ele é um pastor, um professor que tem um coração de pai, que mostra assim, irmãos, olha só, tá vendo essa grandeza da obra do Evangelho? Quando ela impacta o coração de vocês, isso precisa ter efeitos. Não basta apenas ficar na região da mente. Não basta apenas saber que a obra de Deus é grande. Isso precisa ser manifestado em obras. Porque a fé sem obras é, como diz o apóstolo Tiago. Então ele está falando de algumas coisas, algumas características que acontecem na vida cristã, que são efeitos dessa grandeza do Evangelho em nossas vidas. De olho no texto comigo, nós iremos dividir essa perícope em 3 partes. Quantas partes? Você que gosta de anotar. Primeira parte, cingindo a mente para proteger a esperança. Versículo 13. No versículo 13 nós aprenderemos sobre cingir a mente para proteger a esperança. O segundo bloco desse sermão de hoje vai do versículo 14 ao 16, que é chamados à santidade. Versículo 13, cingindo a mente para proteger a esperança. E versículo 14, somos chamados à santidade. E parte 3 dessa exposição de hoje vai dos versículos 17 ao 21, os fundamentos da nossa esperança e da nossa santidade. Como é possível termos esperança na graça e como é possível vivermos em santidade em um mundo tão caótico como vivemos. Amém? Estamos juntos? Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. Então vamos lá, de olho no texto, versículo de número 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aqui nós temos o primeiro comando objetivo de Pedro. Se ele passou em linguagem doxológica, do verso 1 ao 12, agora no versículo de número 3 ele vai dar um comando. Aqui nós temos um verbo que está dando uma ordem, um verbo imperativo aqui. E o primeiro comando mais objetivo de Pedro nessa carta, que está no versículo de número 13, está ativamente encorajando os cristãos a cingirem o entendimento, manterem suas mentes sóbrias, a fim de que eles protegessem a esperança na graça. Eles deveriam depositar a esperança deles na graça de Deus, pois esperar na graça de Deus é depositar inteiramente o nosso telos, a nossa esperança na graça de Deus. Em quantas coisas nós colocamos a esperança, não é verdade? Rapidamente nós colocamos a esperança em muitas coisas. Em uma mudança de cenário político, por exemplo, em uma mudança econômica, outro exemplo, ou como uma nova proposta de emprego que Deus vai abrir, ou como uma oportunidade, ou com a esperança de que alguém seja transformado para que a minha vida seja melhor, para que meus companheiros de trabalho sejam mais mansos, desde as esperanças menores do dia a dia, em que você chega naquele dia, hoje eu tenho esperança, que aquele abençoado vai acordar mais tranquilo. Que aquela abençoada, eu tenho esperança que vai me dar um dia de paz. Né? E eu sei que tem muitas mulheres aqui que acordam pela manhã, Senhor, acalma aquele leão que foi dormir comigo. Acalma aquela fera, eu tenho esperança de que essa pessoa vai ser transformada. Nós temos esperança e é bom termos esperança. Na verdade, devemos ter esperança. E o apóstolo Pedro não está condenando a esperança. Ele está falando que existe um lugar seguro para ela. Ele está falando que a esperança tem um lugar seguro para depositarmos no nosso coração.
Eu sei, meus irmãos, que nós vivemos dias onde nos sentimos inseguros. Parece sempre que tem alguém querendo passar a perna na gente. Vivemos em dia onde, de fato, temos que sermos puros como uma pomba e sagaz como uma serpente. É difícil, nos sentimos inseguros. E muitas vezes, porque vivemos em uma sociedade insegura, nós temos dificuldade de colocar todas as nossas seguranças em Deus. Temos muita dificuldade com isso. E isso não é efeito do homem moderno, não é apenas uma questão moderna em que estamos vivendo. Na verdade, isso é desde o período dos apóstolos que andaram com Jesus Cristo. Eles tinham dificuldade de colocar a esperança na graça. E o apóstolo Pedro está falando bem assim: eu não quero apenas que vocês coloquem esperança na graça. Eu quero que vocês protejam a esperança na graça. Eu quero que vocês protejam isso, que vocês depositem, que vocês fiquem com essa esperança. Depositar é deixar ali. Depositar, ele está dizendo aqui na linguagem de tesouros. Quando as pessoas iam para depositar seus tesouros, eles colocavam num lugar seguro. E eles colocavam no lugar aonde ali estava protegido. E ali eles entendiam que estavam protegendo o seu tesouro ao fazer esse movimento. O apóstolo Pedro está falando bem assim: coloquem a esperança, depositem a esperança nesse lugar seguro. Que lugar seguro é esse, pastor? Na graça de Deus. E não é apenas jogar, é depositar, é guardar. O que significa isso? É proteger a esperança. Mas de que forma que nós protegemos a esperança na graça? É interessante que esse texto aqui, ele tem uma oração principal, né? Vamos fazer uma exegese coletiva aqui, né? Uma leitura hermenêutica do texto. Nós temos uma oração principal e duas orações subordinadas. O que é isso, pastor? Virou professor de português? O que é isso? Me ajuda, não lembro mais do tempo da escola. Nós temos uma oração principal, um comando, aquilo que é preciso ser feito. E nós temos duas orações subordinadas, que é o quê? Como se fosse a ponte que conecta a essa realidade. É como se fossem os meios de graça possíveis para que essa oração principal, o comando, seja completa em a nossa vida. Então nós temos um comando: depositem a esperança na graça. E duas orações subordinadas, que são: preparem o seu entendimento e mantenham a mente de vocês sóbrios. Então, de que forma nós mantemos a esperança na graça? Preparando o entendimento e mantendo a nossa mente sóbria. O que significa isso, pastor? O que significa cingir o entendimento? Porque o apóstolo Pedro está falando para a sua época. Tenta traduzir para nós aí, pastor. Sabe, antigamente, claro que até na Irlanda é assim hoje, né? Os homens usavam roupas que eram muito parecidas com vestidos. Que essa moda não pega aqui, tá bom, homens? Amém? É naquela época. Né? Então, eles estavam vestidos, então quando eles precisavam cingir suas roupas, eles precisavam levantar as suas vestes, amarrar na cintura para fazer uma ação, para poder ir para uma determinada distância, para poder correr, para poder fazer alguma tarefa de casa, para poder fazer os seus trabalhos diários. Eles precisavam cingir a sua roupa, precisavam amarrar sua roupa, colocar na cintura e ir para determinada ação. Então o apóstolo Pedro está falando assim: cinjam o vosso entendimento. Cinjam o entendimento de vocês. Preparem o entendimento de vocês. Preparem a mente de vocês. Preparem a capacidade cognitiva e mental, intelectual de vocês. Eu sei, meus irmãos, que houve um divórcio na história. Houve um divórcio que muitas das vezes nós ficamos assim: poxa, pastor, como isso é complicado. Sim, houve um divórcio entre a mente e a fé. Houve um divórcio entre a intelectualidade e a piedade. Houve um divórcio entre doutrina e oração. Mas, meus irmãos, nós não podemos separar aquilo que Deus nunca dividiu. Nós não podemos ver separados um mundo que para Deus era uma coisa só. Deus não separou a tua mente, a sua fé emotiva, a sua fé racional, da sua fé prática, né? Que tem gente que faz uns cortes, né? Que divide de um lado a mente, divide de lado o coração e divide do outro lado a prática. Tem gente que fica só com a mente, que é uma fé intelectual, que é uma fé vazia de obras, vazia de paixão. Aí, em resposta a isso, nós temos aqueles da fé passional.
da fé emotiva. Pastor, se eu não senti o arrepio, Deus não estava no culto. Pastor, se eu não sentir aquele calorzinho, aquele negócio, se eu não chorar, se não tocar aquele louvor, sabe? Gente, Deus tem emoções, sim ou não? Claro, nós aprendemos aqui no seminário Emoções Redimidas que Deus é um fellow suffering, é um companheiro no sofrimento. O que ele faz quando quando ele chega em Lázaro, no seu amigo, que ele tem todo o poder para ressuscitar Lázaro? O que ele faz primeiro? Chegou o superpoderoso, chegou o super-herói. Deus é assim? Nós seríamos assim, se a gente chegasse com o poder para ressuscitar Lázaro. A gente ia chegar, fica tranquilo, gente. O rei chegou, calma, ei. O pai chegou, fica tranquilo. Calma, a 10 está comigo, fica tranquilo. Eu vou ressuscitar, por que choras? A gente até dá uma de bíblico, né? A gente não ia prestar para ser apóstolo. Por isso que apóstolo bom é só apóstolo morto, né? Gente, como é complicado. Aí o interessante, sabe o que é interessante? O interessante é que nesse dia em que Jesus chega, ele não chega dizendo, chegou. Aquele que vai, Jesus primeiro, ele chora. Jesus chorou. Mostrando que Jesus também tem emoções. Fica calma, crente. Jesus gosta de dar um chorinho pra gente, fazer a gente lacrimejar, quebrantar em oração. Sim, não é dividido isso. Mas por outro lado, tem gente que não, pastor, não é esse negócio de ficar estudando, ficar orando, tem que agir. Tem que agir. Oração. É inventar essa heresia, né? Tem que ação. É a galera da teologia do pragmaticismo, né? E a gente dividiu ortodoxia, ortopadia e ortopraxia como se fossem mundos diferentes. Mas Deus nos criou como um ser, uma fé que pensa, um coração que quebranta e os pés que caminham em direção à obediência. Amém? Deus criou a nossa mente, meus irmãos, para se preparar o nosso entendimento. A nossa fé é uma fé racional. Como diz John Stott, crer também é pensar. Sim, meus irmãos, crer também é pensar. E ele está falando assim, ó, preparem o entendimento. O apóstolo Pedro parece que ele está dizendo assim, gente, se vocês não cuidarem daqui, parece que as questões emocionais e práticas todas vão por água abaixo. É como se vocês não cuidassem do fundamento, o prédio vai ser construído da maneira equivocada. Então preparem o entendimento de vocês. Preparem. Irmãos, nós vivemos uma era anti-intelectual. Nós vivemos numa era em que as pessoas que começam a se dedicar ao estudo teológico, o estudo das escrituras, são considerados como alienígenas, pessoas que morreram na fé e ainda usam o versículo bíblico fora do contexto. A letra mata. Não, irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estudar a Bíblia não apaga o fogo estranho. Apaga o fogo estranho. O fogo que não é da adoração verdadeira, ele apaga mesmo. Sabe por quê? Porque Deus quer começar agora a avivar o fogo verdadeiro do Espírito Santo, que é muito mais do que um sentimento, é muito mais do que uma emoção, mas é um lugar existencial, onde nossa mente, coração e nossos pés são rendidos à glória do Cordeiro. Preparem o entendimento. E ele diz algo que é muito interessante. Ele está falando bem assim, sabe como vocês vão preparar o entendimento? Mantendo a mente de vocês sóbrias. É interessante que ele usa essa linguagem de entorpecente. É como se ele estivesse falando assim, existem algumas ideias que vão entorpecer vocês, que vão embriagar o entendimento. Ele está usando desse empréstimo, daquilo que entorpece o corpo, para dizer que existem algumas ideias que entorpecem a alma. Existem algumas ideias que entorpecem a mente e que faz que nós não vivamos uma fé saudável e vivamos uma fé que ela não é real. Ela é como se fosse uma simulação. Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas parece que adoram um Jesus criado na sua própria mente. Adoram um Jesus que cura, adoram o Jesus que liberta, adoram o Jesus que expulsa demônio, adoram o Jesus que abre as portas, mas parece que não conhece o Jesus que é o caminho, o Jesus que é a verdade, Jesus que é o caminho, Jesus que morreu e bebeu o cálice da ira de Deus. A história do Evangelho não é romance.
A história do Evangelho é um Deus que é Pai, que mata seu Filho, para que todos nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pudéssemos ser revivificados, ressuscitados, para vivermos para a glória de Deus. Esse Jesus que você adora? Qual é o Jesus que você adora? O Jesus horror, a cruz, o sangue. Que Jesus que nós adoramos? Ou o Jesus do show, o Jesus do gospel, o Jesus das luzes, do LED, da fumaça? Que Jesus que nós adoramos? Nós precisamos adorar o Jesus certo, porque nós corremos o risco de chegar naquele dia e Ele olhar no fundo dos nossos olhos e dizer as piores palavras que um ser humano pode ouvir. Se afasta de mim, porque eu não te conheço. Mas eu curei em teu nome, Jesus. Mas eu libertei pessoas em teu nome. Afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Lutero tem uma máxima que diz assim: fuja de uma igreja que faz chover milagres e mora longe das escrituras sagradas. O sinal da presença de Deus numa igreja não é milagres, é a fidelidade às escrituras. Esse é o sinal da presença de Deus. É quando nossos pecados estão sendo confrontados pela realidade de Deus e ao mesmo tempo estamos sendo confortados pelo amor grandioso e gracioso de Deus. Precisamos proteger e manter a nossa mente sóbria. O que tem entorpecido sua mente? Quais são as ideias que têm entorpecido e não têm mantido a sua mente sóbria? Quais são os livros que você tem lido? O devocional gourmet do Café com Deus Pai? Que não tem nada a ver com devocional aquilo? Ou você tem aberto as Escrituras, lido ela e pedindo Espírito Santo, fala comigo? Você tem recorrido a esses artifícios gourmetizados que não é devocional, que não são de uma verdadeira espiritualidade? O que você tem lido? Quando você entra nas livrarias, o que chama a tua atenção? O que você gosta de consumir? Quais são os seus canais favoritos? O que forma a sua base intelectual? O que forma a maneira de você pensar a fé, de você enxergar a vida, de você pensar casamento, de você pensar criação de filhos, de você pensar oração, de você pensar relacionamento? Qual é a base? Qual é o pressuposto? É Leandro Carnal? Ou é os apóstolos? Quem que são? Quem que são aqueles que falam na sua mente? Quem que são aqueles que a sua mente é discipulada? Você só tem 1h30 aqui na igreja todo domingo, mas você tem de segunda a sábado. Na sua casa, o que você tem consumido? Irmãos, se nós não sermos transformados na nossa mente, nós continuaremos tendo uma fé rasa, uma fé superficial, uma fé sob ataque, uma fé frágil, uma fé despedaçável, uma fé quebrável, uma fé líquida, uma fé que é fácil de ser mudada. E daí nós trocamos de Jesus, de Deus, como se estivéssemos trocando de roupa. Precisamos manter a nossa mente sóbria, precisamos estar atentos à realidade. Uma vez perguntaram para uma grande família de ateus, a família de C.S. Lewis, escritor do Crônicas de Nárnia. Perguntaram para ele: como, Lewis, que você se tornou cristão? Você cresceu no berço da intelectualidade, do ateísmo. Como que você se tornou cristão? Ele falou: eu sou cristão. Não é porque eu sou cristão porque é por causa do sol. Ele usa o exemplo do sol. Não porque eu vejo o sol, mas porque Jesus para mim é como o sol. Não porque eu vejo o sol, mas é por causa da luz do sol eu consigo ver todas as coisas como elas realmente são. Como elas realmente são. O Evangelho, irmãos, ele desembriaga a nossa mente. Ele tira todo entorpecente da nossa cabeça e nos desperta para a realidade como ela é. Nós não podemos andar embriagados. Não basta apenas não beber, tem que também entender o que são as ideias que entorpecem a nossa mente. Amém? Versículo de número 4, 14 a 16. Somos chamados à santidade.
de olho no texto. O texto diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Pedro ecoa a ordem divina encontrada no Antigo Testamento: sejam santos, porque eu sou santo. Eu sou santo. E esse é um chamado à separação do pecado e à conformidade com o caráter de Deus. Aqui nós temos duas linhas extremas que podem prejudicar o nosso entendimento. A primeira linha extrema é do legalismo. Sabe aqueles irmãos que falam assim: pastor, eu nunca mais pequei. Não, pastor, depois de Jesus eu nunca mais pequei. Essa semana eu estava dando aula no seminário. Foi uma semana dando aula de cristologia. Comecei falando Jesus pré-existente na eternidade, depois Jesus encarnado, depois Jesus crucificado, sepultado, ressuscitado e glorificado. Uma semana falando disso. Foi bem desgastante, pode ver que a minha voz está bem cansada. E eu estava ali ensinando tal, e quando eu falei sobre o horror do pecado e as consequências do pecado original, teve um aluno abençoado que falou bem assim: mas pastor, eu pensei que depois de Jesus eu não pecava mais. A Bíblia não diz que eu sou santo? Aí eu fiquei pensando assim, né, cara, como é que eu explico que de fato eu sou chamado de santo? E ao mesmo tempo eu também sou chamado de pecador. Eu pensei, cara, eu vou gastar um tempo aqui. E gerou uma discussão muito saudável, né? Uma discussão muito legal, onde eu expliquei bem assim, que existe a salvação em 3 tempos. Em quanto tempo? Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Na justificação, Deus, Ele perdoa e tira a culpa do pecado. A culpa eterna do pecado, ela é imediata. Jesus é a justiça de Deus. Jesus, Ele bebe o cálice da ira de Deus. Sabe aquela história de Abraão, gente? Quando leva seu filho do Monte Moriá, quem lembra? E aquela maravilhosa história em que Abraão, quando está com um cutelo lá em cima, o que acontece? Deus provê um cordeiro, não é verdade? Aleluia por isso! Deus, Pai, é um novo Abraão, um novo tipo de Abraão, que levou seu filho não no Monte Moriá, no Monte Gólgota. Que levou seu único filho no Monte Gólgota e também levantou o cutelo para cima. E sabe o que aconteceu neste momento? Não teve nenhum cordeiro que interviu ali. O Pai desceu o cutelo em Jesus. Luiz, mas nunca me apresentaram o evangelho dessa forma. Deixa eu te evangelizar nessa manhã, então. Deus Pai feriu Jesus Cristo. Quem que tirou a vida de Jesus? Jesus expirou. Jesus entregou sua vida ao Pai. É um ato da Trindade a crucificação. Os homens não tinham poder de matar Jesus. O Pai matou seu filho e seu filho entregou-se voluntariamente a Jesus Cristo. E nesse ato imediato, nesse horror da cruz, Deus plantou um trono. Todos os reis vinham nessa terra e faziam o seu trono de ferro, de cetro, o seu cetro de ouro, de prata, de ferro, e Jesus Cristo vem na terra como um rei crucificado e coloca o seu trono em formato de uma cruz. E ali, meus irmãos, ele mata a morte eterna com a sua morte. É o rei crucificado naquele momento. E quando Jesus Cristo, ele bebe o cálice da ira de Deus, a culpa eterna que estava sobre nós, olha que boa notícia, aquele pecado que não tinha como um homem nenhum pagar. Uma vez perguntaram para um professor de teologia, como é que pode o sofrimento de alguns dias, de algumas horas, de um único homem, ter poder de salvar uma multidão de homens? Aí um professor de teologia, ele faz na faculdade o que nenhum professor pode fazer para um aluno, começa a chorar. E ele começa a chorar, e os alunos, pegamos o professor, ele não soube dessa, porque seminarista é tudo a mesma laia, né? O professor não sabia dessa, alguma coisa. Aí o professor, ele enxuga os olhos,
Ele fala: jovem, que bom que você perguntou isso, porque essa é a minha resposta favorita. Lá vem. Aquele homem, aquele único homem, sofreu poucas horas no madeiro e pagou e nos livrou, e livrou uma multidão de homens de uma eternidade no inferno, porque aquele único homem é mais digno do que todos os outros homens juntos. Sim, meu jovem, um único homem morreu porque ele é mais digno do que todos os outros homens colocados juntos ao lado dele. E por isso que o sacrifício dele tem poder de tirar sobre nós a nossa culpa eterna. Aleluia! Isso é justificação. De uma vez por todas, a culpa eterna sai sobre nós. Mas quer dizer que a gente para de pecar? Significa que Deus agora opera a regeneração, opera em nós a conversão para nos levar à santificação. E é nesse texto, nesse lugar que nós estamos. Um lugar de sermos santificados. Nos maravilhamos com a notícia do Evangelho? Qual é o mérito que Lázaro teve em ressuscitar-se, em ser ressuscitado dentre os mortos? O que Lázaro fez? Nada. Da mesma forma, nós não tivemos a participação nenhuma na salvação. Assim como Lázaro não teve glória na ressurreição, também nós não temos glória na salvação. Mas quer dizer que Deus pegou Lázaro pelo colo e levou ele até Jesus? Ou ele foi caminhando até Jesus? Ele foi caminhando. Esse é o processo de santificação. Esse é o processo que Deus nos ressuscita dos mortos, rola a pedra do nosso túmulo da morte eterna, e agora é Luiz, Pedro, João, Breno, Vini, Elisa, venham, Tiago, venham para fora agora. Venham, caminhem em santidade agora. Caminhem, venham até a mim. E esse dia que nós encontraremos Jesus fisicamente é o dia da nossa glorificação. É o dia em que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. É naquele dia, na sua segunda vinda, é que Jesus Cristo vai transformar o nosso corpo de morte para um corpo glorificado, para vivermos eternamente com Ele. Somos chamados à santidade. Somos chamados a sair dos túmulos que Deus nos ressuscitou. Deus nos ressuscitou de túmulos. E Deus quer que nós saiamos desses túmulos. Nós não podemos voltar para esses túmulos. Nós não podemos procurar vida em lugares de morte. Nós não podemos voltar às paixões antigas, como diz o apóstolo Pedro. Quais são as paixões antigas que dominam o coração? Eu estava fazendo um estudo nesse texto, e eu pensei algo que vocês poderiam pensar ao ler. E eu tentei me precaver para tentar trazer uma solução. Eu pensei que quando ele fala paixões, não volte às paixões, é como se fosse um Deus que não tem paixão. É como se fosse assim, tudo que é paixão. Ah, Luiz, então, antes de vir para Jesus, eu amava skate. Então quer dizer que skate é pecado? Quer dizer que... Ah, Luiz, eu amava tênis. Então, exemplo do tênis, né? Nós vamos começar a jogar essa semana, para a glória de Deus. Né? Então eu amava tênis. Né? Então tudo que é relacionado a tênis é pecado. Não, não é pecado, irmãos. Qual que é o problema aqui? De olho no texto, igreja, de olho no texto. Vamos lá, bereanos. Não vamos sair do texto. O que está escrito ali? Versículo 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. O que significa isso, meus irmãos? Não vivam conforme, com a forma. O que é viver conforme as paixões? É viver debaixo, escravizado daquela forma, daquele jeito. É como se aquilo fosse o meu padrão. As paixões aqui eram o meu padrão de vida. Agora as paixões não são padrão de vida. O fundamento da sua vida, depois de você descer as águas do batismo, não é mais o que você ama. Ah, pastor, mas eu amo isso, eu sou desse jeito, eu nasci assim, você é assim. Não. Quer ser crente? Não, se você quer viver desse jeito, sabe quando o marido briga com a esposa? Mas tu casou comigo, eu já era assim. Irmãos, entenda comigo, o casamento é o discipulado. Deus vai usar a tua esposa para transformar você. Então não é eu sou assim.
Ah, não, me respeite, porque essa é a minha individualidade. No casamento, segundo as Escrituras, não o pós-modernismo, né? Segundo as Escrituras, o homem e a mulher são uma só. E a individualidade do casal é na presença de Deus. A individualidade do casal é diante de Deus. É quando os dois pecadores olham um para o outro e falam, poxa, me perdoa. Não é só um desvio comportamental esse, isso aqui é um pecado. Muitas vezes a gente dá nomes errados, a gente chama de desvio comportamental o que Deus chama de pecado. Ah não, isso daqui é porque é um desvio comportamental, não é pecado, é orgulho, é vaidade. Morra, morra, morra para você mesmo, porque essa é a notícia do Evangelho. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pastor, mas você fez eu vir domingo nessa igreja para ouvir isso? É, porque o nosso objetivo não é uma igreja cheia de gente vazia. Nosso objetivo, ainda que sejam poucos, mas aqueles que querem o verdadeiro evangelho. Amém? Somos chamados à santidade. Não podemos voltar às práticas de pecado. Não podemos voltar a sermos dominados pelos pecados. Não podemos romantizar, florear nossos desvios comportamentais. A gente tem que chegar e chamar eles pelo nome. Isso é pecado. Me perdoa. Isso é pecado, Deus. Me perdoa, Deus. Esse descontrole aqui, me perdoa, eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso, eu tenho necessidade de ser aceito, eu tenho necessidade de ser aplaudido. Deus, se eu entro numa igreja e ninguém dá um oi para mim, eu sinto que Deus não está lá naquele lugar, como se eu fosse o centro da igreja, como se eu fosse o centro do culto. Não, não, Deus me perdoa por essa necessidade de sempre ser o centro das atenções. Eu reconheço isso como pecado. Não é fulano, não é pecado de Beltrano, não é culpa de ciclano, sou eu, Deus, sou eu, me perdoa. Não podemos terceirizar nossos pecados. Precisamos assumir a responsabilidade deles. Chamar eles pelo nome. Se arrepender e pedir perdão. Amém? Como que isso é possível? Verso 17 ao 21 a gente fecha. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de você. Por meio dele, repete, por meio dele, é que nós cremos em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Pastor, como é possível proteger a minha esperança, preparar o meu entendimento e manter a minha mente sóbria? Somente através de Cristo. Pastor, como é possível eu não viver mais conforme as paixões do meu coração e viver para a glória de Deus segundo as motivações da palavra de Deus? Como é possível? É muito difícil. Repete comigo, não é difícil. É impossível. Porque isso não é para ser feito pela nossa obra, através de nós mesmos. Jesus fez o que nós não conseguíamos fazer, para que agora, através dele, pudéssemos fazer aquilo que tem que ser feito. Amém? Jesus fez aquilo que nós não conseguiríamos fazer, para que nós, através dele, pudéssemos fazer aquilo que tem que ser feito. Somente através de Cristo. Através de Cristo é possível viver em santidade. Através de Cristo é possível fugir do pecado. Através de Cristo é possível sair da conformidade das paixões anteriores. Através de Cristo é possível viver uma vida, ainda que pecamos. Não temos mais prazer no pecado, mas nos arrependemos, sentimos tristeza quando pecamos e corremos ao trono da graça, certos de que Deus perdoa, de que Deus nos resgata, de que Deus levanta o abatido, de que Deus levanta o humilde, de que Deus regenera o nosso coração, de que Deus nos levanta de nossas mortes e nos faz viver para a glória de Deus Pai. Aleluia! Certos de que o fundamento da nossa esperança e santidade não é uma nossa ética, não é o nosso coração, não é a nossa força. Certos de que o fundamento da nossa esperança e da nossa santidade é um cordeiro maravilhoso chamado Jesus Cristo, e através dele tudo é possível. Amém?